a reunião de hoje. Eu já aproveito e passo a palavra para o Macário. Ele vai passar os passos para vocês. Olá, senhoras gestores, boa tarde. Vamos dar início a essa CIB, né, extraordinária, para que a gente possa discutir como é que fica a operacionalização com essas novas doses que chegaram agora no estado de Santa Catarina. Então, dando continuidade ao processo, nós ainda estamos na primeira etapa da campanha de vacinação, que envolve a vacinação dos trabalhadores de saúde e mais aqueles idosos e deficientes em instituições de longa permanência e também a população indígena. Então, com o quantitativo de doses que veio no primeiro momento, foi possível nós iniciarmos essa estratégia e encaminhamos para todos, numa fração linear de tudo aquilo que a gente recebeu, um quantitativo para que todo município já iniciasse a vacinação. No domingo, deram entrada aqui no nossa central de rede de frio um total de 47.500 doses da vacina da AstraZeneca, da Oxford, e hoje de manhã nós recebemos um quantitativo de 21.000 doses da vacina Coronavac. Isso já foi publicizado, já está aqui na nossa central de rede de frio. Então, nós fizemos um planejamento, nesse primeiro momento, da seguinte forma. Em relação à vacina da AstraZeneca, como a previsão de segunda dose vai ocorrer a partir daqui a 3 meses, mais ou menos, que é o prazo, o Ministério da Saúde fez a orientação de que nós não retivéssemos nenhuma dose, a segunda dose, e que nós pudéssemos encaminhar as 47.500 para todos os municípios, para que a gente possa concluir a etapa de vacinação dos trabalhadores da saúde e também avançando principalmente na questão dos trabalhadores que estão na ponta, no contato direto com as UTIs. Covid fazem o tratamento direto das pessoas. Então, a nossa proposta de deliberação, a gente já vai estar encaminhando aqui para vocês o que foi discutido com o secretário André, seria a seguinte, que nós, como deliberação, como nós já temos a deliberação número 2, que já tem os grupos já descritos em relação a quais são os grupos de profissionais de saúde, de trabalhadores de saúde, que deverão ser priorizados, a ideia dessa discussão agora seria que nós passássemos uma nova deliberação com o seguinte teor: nós os municípios, as secretarias municipais de saúde deverão concluir essa primeira fase de vacinação dos trabalhadores de saúde, elencados na deliberação número 2, com ênfase nos que atuam nas unidades hospitalares e de urgência e emergência envolvidos no atendimento direto a pacientes COVID. E, além dessa conclusão, e a gente sabe que, com o quantitativo, alguns municípios, principalmente os maiores, que têm maior rede hospitalar, ainda não conseguiu vacinar todo o total de trabalhadores nessa área, nós fizemos uma equalização, ou seja, para aqueles municípios que têm mais unidades de saúde, a gente tentou justamente unidades hospitalares que fazem atendimento com Covid, a gente tentou fazer uma equalização para que eles recebessem um quantitativo para fazer a vacinação dessas unidades. Mas ainda talvez não seja suficiente. Por isso que a gente coloca aqui, a partir dessa fase, algumas categorias deverão ser incluídas nesses critérios de priorização. O primeiro, na realidade, é uma retificação daquilo que já foi discutido na primeira deliberação, porque na primeira deliberação a gente foi muito específico em relação aos profissionais do SAMU. Então, a gente queria nós gostaríamos de fazer uma revisão para que ficasse claro que não é somente as equipes do SAMU, mas sim todas as equipes, os profissionais que estão envolvidos no atendimento pré-hospitalar móvel, no APH móvel, porque aí inclui
toda a estratégia catarinense de atendimento pré-hospitalar, que envolve tanto o SAMU quanto também outros órgãos que fazem parte dessa estratégia. O segundo ponto seriam os profissionais de saúde que atuam na coleta, no SUAB e também no diagnóstico laboratorial de Covid-19. Esses seriam, porque a gente ampliaria o pessoal que tem mais contato, mesmo que tenha uma parametração maior, justamente com a finalidade de proteção, eles têm mais esse contato, e a gente não pode deixar de contar também com a parte de diagnóstico de Covid laboratorial nesse momento na fase da pandemia. E a terceira categoria a ser priorizada dentro desses critérios seriam os profissionais que atuam no atendimento clínico de pacientes com suspeita de Covid, independente do nível de atenção, que seriam o centro de saúde, unidade de saúde, triagem e hospitais. Lembrando que sempre serão os profissionais que atuam principalmente com atendimento de pacientes com suspeita de Covid. Só um minutinho. Conseguiu mandar? Então, além desse... E aí, assim, qual é a ideia? É que a gente consiga, com essas doses que vieram agora, toda a força de trabalho diretamente envolvida com o Covid no Estado, ele seria imunizada. A gente teria essa primeira dose feita e a segunda dose também já reservada. No caso da Coronavac, já está guardada aqui, a gente vai, mais para frente eu vou dizer para vocês como é que vai ser essa dinâmica. E, no caso da AstraZeneca, a gente complementaria essa e a gente teria esse quantitativo de profissionais já imunizados, garantindo a sua cobertura vacinal. Um dos pontos que a gente coloca é que somente os profissionais que deverão ser vacinados, os funcionários que comprovem vínculo laborativo com a unidade de atuação, certo? E que cada chefia de serviço ele é responsável pelas informações de quem será vacinado no grupo prioritário, e essa mesma chefia elaborará listas nominais conforme o setor de atuação. Essas listas, essa informação, ela surgiu porque nós temos recebido várias demandas de Ministério Público e de outros órgãos que querem saber como o Estado está, o que o Estado está fazendo para garantir que as doses sejam encaminhadas realmente para aquele público que precisa ser imunizado, que seriam a força de trabalho que atua frente à Covid. Então, o que a gente está fazendo agora é tomando a iniciativa que vários hospitais já estão fazendo isso, e vários municípios, inclusive, já elaboraram listas, e que essas listas são de responsabilidade da chefia das unidades elaborarem essa lista de priorização, para que isso, caso poderia ficar tornar público, isso poderia ser compartilhado com os órgãos de controle, caso haja a solicitação. Então, de forma preventiva, a gente garante uma corresponsabilização com as pessoas que estão na ponta de que essas doses, nesse momento, principalmente nesse momento, serão destinadas para aquele público que realmente necessita. E aí, como observação, daqui a pouco a gente vai passar o texto final da deliberação para vocês aprovarem, é que a partir do momento em que todos os grupos elencados forem vacinados, ou seja, quando toda a linha de frente do enfrentamento à Covid for complementada, com essas doses que, por uma ocasião, estiverem de posse já do município, deve ser iniciada a vacinação dos demais trabalhadores de saúde, utilizando o critério, primeiro, maiores de 60 anos e portadores de comorbidade. Ou seja, a gente, após conseguirmos complementar toda a linha de frente, começa a fazer a vacinação dos trabalhadores de saúde acima de 60 anos de idade e também dos portadores de comorbidade, até que a gente consiga receber mais doses, num quantitativo maior, para que a gente possa iniciar, assim, a segunda etapa, que aí a segunda etapa envolve os idosos e também os portadores de comorbidade, nas etapas seguintes. Aqui, a gente está... como é que é? Mauri, vou colocar aqui um momento só para mim abrir aqui um momentinho.
Certo. E só, enquanto o Mauri está colocando a proposta escrita já da deliberação, nós já encaminhamos para todas as gerências regionais de saúde as vacinas. Nós tivemos uma dificuldade no transporte aéreo por conta das chuvas para a região oeste, mas a gente está providenciando isso, é bem capaz de amanhã a gente reverter e sair por via terrestre. E daqui a pouco eu falo e a segunda dose, que é importante antes da gente abrir para discutir a deliberação, a segunda dose será encaminhada no dia 2 de fevereiro, na terça-feira, para dar os 15 dias, no tempo mínimo de uma dose para outra. E para essa segunda dose, ficou definido, o secretário André solicitou que aqueles municípios que tenham profissionais da linha de frente do atendimento hospitalar COVID, do atendimento clínico, ou seja, de todos os grupos que foram pré-elencados, tanto na primeira deliberação quanto nessa segunda deliberação, que não foram contemplados ainda, que os municípios teriam até 48 horas para nos encaminhar a relação, o quantitativo de o que falta para a gente concluir essa fase prioritária dos trabalhadores de saúde. De posse disso, nós iremos, com as vacinas que nós recebemos da Coronavac, nós iremos direcionar, juntamente com a segunda dose, para aqueles municípios completarem e fecharem definitivamente os profissionais que atuam na linha de frente. E, com isso, a gente consegue equalizar e garantir a imunização. Eu digo isso que, por exemplo, na primeira dose, quando a gente encaminhou, nós fizemos questão de mandar para todos os municípios. Só que tem municípios que têm um percentual maior de unidade de saúde, tem mais trabalhadores que atuam nessa linha de frente, e que, como nós fizemos um critério único, um critério por percentual, proporcional, faltou doses para complementar de alguns municípios e outros completaram todas as doses e já avançaram com outras categorias. A ideia que a gente tem agora de aproveitar essas doses que vem, que dá mais ou menos 10 mil pessoas imunizadas, caso a gente receba mais, com certeza a gente vai ter mais um quantitativo maior, e aí abarcando os outros trabalhadores de saúde nessa etapa, a gente acrescenta, mas a gente quer garantir que toda a rede de emergência, de urgência, que faz atendimento de Covid em geral, atendimento clínico, todos os níveis de atenção sejam cobertos nessa etapa, certo? Então, no dia 2, a gente caminha isso, e aí fica sugerido o prazo de 48 horas para que todos os municípios encaminhem. Aí a Carmen vai colocar para vocês qual é o canal adequado em que cada município desses, principalmente os maiores, a gente sabe que os maiores municípios que tiveram maior dificuldade porque tem mais unidades públicas, privadas, filantrópicas, federais, estaduais, de todos os níveis, para completar esse público-alvo. A Carmen quer complementar alguma coisa? Luciano? Vocês fiquem à vontade, e o texto da deliberação está aí para a discussão dos senhores e das senhoras. Bom, em relação aos insumos, nós tínhamos planejado para iniciar a entrega para vocês no dia de hoje. Considerando a antecipação da entrega da vacina agora nesse final de semana, que o nosso planejamento era hoje ir os insumos, né, seringas e agulhas, e no dia de amanhã ir as vacinas, como nós tivemos que antecipar em função da chegada da vacina no final de semana, nós vamos encaminhar ao longo da semana, né? A gente pretende entregar antes do encaminhamento da segunda dose. A gente só pede um pouquinho de paciência, porque nessa relação de chegada e cronograma de entrega, são várias informações que chegam para a gente tem que verificar o quantitativo, e nem sempre isso fica muito claro no início. Então, na sequência, a gente já vai encaminhar para vocês a data da entrega dos insumos necessários para repor o estoque e já para a segunda etapa.
Eu acho que boa tarde a todos e a todas. Eu acho que a gente agora pergunta também, eu não sei se o presidente Alexandre ou o vice-presidente Manuel estão na sala, porque já começou atrasado, a gente pede desculpas, e começou já a fala técnica nossa, né? Então, por favor, se quiserem fazer uma fala de abertura, fiquem à vontade. Maurício, se quiser tirar da projeção, e aí depois tem os encaminhamentos também para a gente discutir, alguma consideração com relação à proposta, estamos ouvindo. Bom, eu vou falar rapidamente aqui, já que o Manuel ainda não sei se ele está já no grupo, o Mauri depois confirma com a gente. Boa tarde a todos, boa tarde a todo o pessoal da SES. Dyson, secretário de Saúde de Tubarão. Manuel, quer falar? Manuel, antes, pode falar, tens a preferência. Aqui a gente vai por grupo de risco também. Está sem som. Obrigado, é que eu estou me batendo aqui. Boa tarde a todos, desculpem. Eu, primeiramente, fiquei um tempão aí porque não reconhecia o meu número. Aí consegui entrar, aí me pediram para reconhecer que estou na sala. Aí tive que sair do programa para ir para outro, e aí quem é que sabe voltar? Eu sou da época em que a gente utilizava livros e não informática. Resultado, é uma tristeza mexer com esse troço. Mas tá bom. Então, enquanto estive fora, estava perdido na rede. Está havendo em toda Santa Catarina uma série de pedidos a respeito de que temos que colocar os agentes de saúde, de que temos que colocar os outros profissionais, de que temos que colocar dentista e essas coisas todas. Eu gostaria de deixar dito, pelo menos, de que essa mensagem foi transmitida na CIB, mas, ao mesmo tempo, reconheço que não há vacina para a gente abrir tanto assim as pernas, porque senão não vamos conseguir vacinar ninguém. Se for para pedir, eu vou citar meu humilde exemplo, mas, a partir de 2019, eu me aposentei como médico do serviço público, mas continuo como médico cooperado da Unimed. E estou dando plantão este mês, já dei no dia 12 e no dia 23. No dia 12, eu atendi 18 pessoas que deram positivas em Covid. E ontem, sábado, mais 6 pessoas que foram suspeitas. Ou seja, imagino que não devo ser somente eu, né, Carmen? No estado inteiro. Tenho 72 anos, estou na linha de frente, estou ali, ó, fazendo o que eu posso pela nossa população. Mas nesses trabalhadores de saúde, os que têm mais de 60 anos, mesmo não sendo da rede pública, mas sendo da suplementar, poderemos ser vacinados? Essa é a pergunta que estou fazendo. Porque não sou eu só, hein? Existem, só em São Bento, por exemplo, são 20 mil vidas, então há muitos profissionais nessa mesma situação, no mínimo 15 profissionais nessa situação que estamos mexendo com Covid diariamente. Sim, secretário, a ideia é essa. Acho que o primeiro ponto é que a rede de urgência, de atendimento Covid que está montada, tanto em hospitais públicos, filantrópicos, etc., isso seja coberto. Então, a gente passou, encerrou, aí você diz, 100% da linha de frente foi, qual é o segundo critério? Eu vou pegar os trabalhadores de saúde acima de 60 anos e comorbidade. Não vou ter todos. Aí é aquela coisa, é uma escolha, é uma decisão que se faz. Já que eu vou ter que vacinar os trabalhadores de saúde com poucas doses da vacina, eu avanço nesses profissionais de saúde e já pego um critério de vulnerabilidade, que é idoso, maior de 60 anos ou comorbidade. Aquele agente comunitário de saúde, ele também vai receber a vacina, mas vai receber a partir do momento que a gente conseguir 100% de todos os trabalhadores. Então, é só porque, digamos, o município de vocês, eu mando 100 doses, você vacinou toda a rede, sobrou 10. Com quem que eu vou vacinar esses 10? Pega os acima de 60 e os
e os comorbidade. Quando nós mandamos mais doses, aí encaminha os demais. A ideia é justamente essa, para dar para os senhores até essa cobertura em relação aos pedidos, que a gente sabe que são muitos, a gente também recebe muitos aqui, só que tentando dar uma racionalidade para todo esse processo nesse momento. Certo. O importante é que, uma vez terminada a CIB, né, os 295 secretários de saúde vão nos deixar loucos sabendo o que nós propomos, ver se nós passamos para a CIB as propostas que eles têm. Porque, logicamente, todos nós sabemos que cada município tem a sua própria condição, né? E cada um dos atores em cada município tem, digamos, um papel diferente. Há municípios, por exemplo, pequenos que não tem hospital, que não tem UTI, que não montaram lá grandes centros. Portanto, na prática, eles já devem ter já devem ter vacinado toda a sua estrutura de atendimento já na primeira dose. Agora, há municípios como São Bento, por exemplo, que eu estive aqui até 1º de janeiro, que não deu para vacinar 1/3 sequer de todos dos funcionários de saúde, não, porque teve o hospital tem 270 pessoas, das 396 vacinas que vieram, praticamente foram consumidas pelo hospital, e aí houve até a necessidade de se repartir entre quem era UTI, quem era enfermagem de frente, enfermagem de enfermaria, né? E foram gastas quase todas as vacinas. Mas, de qualquer forma, a pergunta que me foi respondida até pela parte que me cabe, porque, como vocês sabem, e digo, não sou eu sozinho, a gente está, de fato, correndo risco de vida nessa tarefa de servir. Então, secretário, bem nessa linha, só complementando aquilo e também reforçando, nós vamos pedir que em 48 horas seja justamente encaminhada um quantitativo para fechar. Por exemplo, nessa situação, se o hospital da linha de frente conseguiu vacinar somente 1/3 com as doses que a gente mandou, que isso seja comunicado aqui à Secretaria de Saúde para que a gente faça a equidade nas doses, ou seja, a gente vai passar mais doses para aquele município que só conseguiu vacinar 1/3 para que ele consiga vacinar o restante e complete essa linha de frente. E aí a gente vai fazendo, por isso que a gente precisa dessa informação em até 48 horas, para que no dia 12 a gente já encaminhe segunda dose e uma dose suficiente para a gente passar essa página do profissional da linha da frente, e aí vocês poderem ir para os demais grupos de profissionais de saúde até que as novas etapas sejam iniciadas. Ok. Na sexta-feira, em conversa com o secretário André, ele já me fez um pedido referente às vacinações feitas no primeiro lote. E eu coloquei no grupo do COSENS de que viria a necessidade de fazer essa comunicação. E choveu perguntas de exatamente onde, um telefone, um e-mail da Secretaria de Saúde, aonde a gente possa mandar isso. Carmen, você pode me informar isso? A gente vai, até o final da reunião, a gente passa para vocês o canal de comunicação oficial. Por favor, esse canal é importante, porque senão fica muito no ar, a SES é muito grande, muitos funcionários, muitos departamentos, a gente imagina que é a vigilância, mas a certeza não existe e os colegas secretários ficam perdidos nesse respeito, tá? Então, por favor, que seja colocado no grupo do COSENS, no grupo da SES, né, um canal, um telefone ou um e-mail onde todos eles possam se manifestar de forma rápida. É um pedido que eu faço em nome de todos os secretários de saúde de Santa Catarina. A gente já encaminha isso para constar, inclusive, em ata também, tá? Só um minutinho, a gente já passa. Bom, eu agora peço a palavra para falar rapidamente. Boa tarde a todos. Tenho 3 pontos aqui rapidamente para a gente colocar. Eu concordo com o doutor Manuel, com as questões que ele abordou. É muito importante a gente ressaltar essa questão
do número de profissionais nos municípios. Só dar um exemplo, o nosso hospital aqui, o Nossa Senhora da Conceição, tem aproximadamente 1.500 funcionários, né, que trabalham no hospital. E tem um outro detalhe, pelos cálculos que foram feitos, eu vi alguma coisa do secretário André falando da quantidade, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, que assim, a quantidade que falta vacinar é um pouco maior do que o que está sendo informado pelo Estado. A nossa preocupação é assim, nesses últimos 11 meses, provavelmente hoje houve um aumento entre 10% a 20% na quantidade de pessoas que trabalham na saúde. Começa por aí. Né? Então, nós temos que nos preocupar um pouco com isso. O segundo ponto que a gente tem, que eu tenho para falar para vocês, é assim, ficou de acordo a deliberação que vocês fizeram, a maioria dos municípios está já fazendo dessa forma, tirando a questão do acréscimo dos profissionais que trabalham na saúde, acima dos 60 anos de comorbidades. As demais formas já estão sendo realizadas pela maior parte dos municípios. Nós aqui fizemos algumas avaliações na atenção básica e conseguimos vacinar alguma coisa, principalmente aqueles que têm contato direto com o paciente na triagem, e colocamos os dentistas que fazem o atendimento lá dentro, aqueles profissionais que estão ali. Mas eu acho que a deliberação vai ficar bem coerente a partir do momento que vocês apresentarem dessa forma. É importante ressaltar que nós fizemos uma análise aqui da questão das internações de UTI, na questão dos óbitos, só para informação geral, 61 anos é a média de internação na UTI aqui, e a maior parte das internações são acima dessa idade, e o óbito, a média de idade é 70, então nós temos que nos preocupar sim com as pessoas que têm mais de 60 anos ou que tenham comorbidade. Os mais jovens normalmente têm alguma comorbidade associada a isso. E o terceiro ponto a colocar, e é uma preocupação de todos os secretários, é com a divulgação de alguns dados antes de nós termos a informação. Eu tenho certeza que todos os secretários vão concordar comigo. O dia inteiro hoje, as rádios, os TVs, todo mundo tem questionado a quantidade. Então, talvez o que nós teríamos que fazer, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que essa informação não é daí de dentro, muitas vezes, da SES, ela sai das regionais, é ter uma informação aos secretários antes de chegar, por exemplo, na regional o quantitativo. Hoje de manhã, por exemplo, eu soube da quantidade por uma funcionária que é da secretaria e da regional, do quantitativo que tinha chegado para o município. Eu, inclusive, não informei, porque eu estou falando para todos assim, vai ter uma reunião no final do dia e isso vai ser informado a todo mundo. Mas já está na imprensa, então, só tomar um pouco de cuidado nisso, porque isso acaba trazendo um melindre, um problema, o benefício de uns e de outros. Aqui, normalmente, no final da noite, eu vou chegar e vou gravar um áudio para toda a imprensa dizendo o que nós vamos fazer e o que foi deliberado nessa forma. É a forma mais correta, é a forma mais justa de se fazer. No mais, eu acredito que esse cálculo que vocês têm, ele é um pouco abaixo do que nós temos de pessoas trabalhando na saúde. E aí, para dar um exemplo aqui, a nossa perspectiva é de aproximadamente 4.500 pessoas. E a quantidade que nós vamos receber nessa primeira e segunda etapa, em torno de 2.500. Então, ainda tem uma diferença aí, que pode ser que nós tenhamos um pouquinho a menos do que eu estou colocando, e o número de vacinas tem que ser um pouquinho a mais. Então, 1/3 vai provavelmente faltar. Não sei se isso é em todos os municípios, mas aqui em Tubarão, especificamente, provavelmente vai ser esse quantitativo que vai ficar de fora, incluindo, obviamente, não só aqueles que estão na linha de frente, mas incluindo os que trabalham na área da saúde. Muito obrigado pela consideração. Exatamente, Thais. Eu acho que você foi boa a sua colocação, foi ótima a sua colocação em relação à questão de comunicação. Realmente, a gente acabou, hoje foi um dia bem corrido, e com essas chuvas, nós recebemos a vacina ontem, hoje a gente já teve que ir no aeroporto pegar mais uma caixinha que chegou. Então, e a gente tinha essa reunião marcada agora para 17 horas, justamente para a gente aperfeiçoar a primeira deliberação. Eu acho que a primeira deliberação ficou muito boa, e essa segunda a gente complementa, porque a gente coloca um critério a mais, que além de colocar pessoal da coleta também, e da pessoal que faz atendimento clínico geral, que vocês já tomaram, que ficou muito no ar, subentendido na última reunião, e o município faria essa questão de acordo com a sua realidade. Mas que a gente agora pactua de que forma que vai se dar isso? Se vai se dar por meio de todos os níveis de atenção e começando, priorizando os trabalhadores acima de 60 anos e os de comorbidade, que seguindo a lógica do Plano Nacional, agora também lembrando que ainda faltam pelo menos 1/3 dos trabalhadores de saúde
a serem vacinados. Isso é fato. A gente ainda não tem quantidade para fechar 100%, nem metade ainda. Eu acho que tem muito ainda a fazer, mas eu acho que nesse ponto a gente consegue ter essa informação. Pedir desculpa, porque como a gente tinha essa reunião e a gente teve um cronograma a cumprir, acabou a vacina indo, está lá disponível, e a gente, assim que fechar essa reunião, a gente já encaminha a deliberação, atualiza o informe técnico com as doses que chegaram, com as quantitativas que você já sabe, mas para ficar publicizado para todo mundo, assim como também a gente já redirecionou a entrega para a região oeste do estado. Mas é bem nessa linha também que você colocou. Concordo. Obrigado aí pelas colocações. Tá, só um último ponto. Eu gostaria depois da palavra. A deliberação ficou bem melhor, realmente ficou cumprindo com aquilo que a gente imaginou na outra reunião e falamos, e ela realmente ficou mais aberta. É só um entendimento aqui que algumas pessoas me perguntaram aqui da nossa região. Nessa deliberação agora, entra a questão do bombeiro ou entra só, por exemplo, o bombeiro que faz o transporte? Nós vamos incluir só o bombeiro que vai fazer o transporte e as ambulâncias que fazem o transporte. É a PH, querido. É a PH, querido. Exato, é o APH móvel. Então, independente se é SAMU, se é bombeiro, se fizer parte do APH móvel catarinense, né, Luciano? Essa seria a orientação, até para não colocar termos que possam gerar confusão também. Acho que a gente unifica isso tudo. Boa tarde, Camille Capinzal. Camille, desculpa eu te interromper. Só um pouquinho antes da tua fala, o Marcos Marcelino tinha pedido a palavra anteriormente. Tudo bem. Olá a todos. Meu nome é Marcos Marcelino, estou aqui representando a região da Grande Florianópolis. Atualmente estou como coordenador da CIR, né? O doutor Paraná não pôde participar, então estou assumindo o posto dele nesse momento da reunião para discutir enquanto região aqui e contribuir. Gente, olha só, a gente teve vários problemas de recebimento da questão do quantitativo de vacinas, explicar isso para a população. Acho que todo mundo passou um final de semana muito difícil, né? Não foi um final de semana muito fácil para os secretários de saúde aqui em Santa Catarina. A gente precisa olhar, e uma coisa que está me preocupando muito, a gente olhar a especificidade de cada município, né? Porque a gente tem municípios de grande porte, municípios de pequeno porte. Vou dar um exemplo. Meu município tem 3.400 habitantes. Eu consegui vacinar a minha equipe. Ok? Na primeira etapa já que veio, eu consegui vacinar a minha equipe. Mas o que me preocupa, e eu estou falando não como município de Major Gercino, eu estou falando aqui como região da Grande Florianópolis, iniciar a vacinação, de repente, o próximo passo, com um número muito baixo de doses para a população idosa, 75 anos. Então, uma coisa que a gente tem que ver, Dais e Luciano aí na gerência do Estado, o seguinte, de ver os municípios que não conseguiram aplicar nos seus profissionais de saúde, né? A gente tem Florianópolis com problema, o Dais falando de problema, Joinville provavelmente está com problema, né? Então a gente precisa organizar isso muito bem e organizar principalmente uma fala que o Dais falou agora, que é a comunicação, gente. Uma coisa que está se usando, os veículos de imprensa estão usando, tá? Falando do público-alvo, profissionais de saúde, ILPI e público acima, e idosos acima de 75 anos. A população está entendendo que as vacinas estão vindo para a gente e a gente já vai sair vacinar a população. Está muito bem claro, está todo mundo sofrendo com isso. Vou dar o meu exemplo. Digamos que eu receba uma média de 20 vacinas na minha cidade, Major. Como que eu vou escolher 20 pessoas dentro da comunidade para receber? É impossível. A gente está querendo fazer, na minha opinião, tá? Eu já estou há bastante tempo trabalhando, já estou na saúde pública há 17 anos, tá? Então, assim, ó, a gente está querendo fazer uma campanha de vacina fragmentada. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ou a gente segue somente um ritmo, tá? E concordo com a posição a posição da nossa região de saúde, falando pelos 22 municípios, de primeiros profissionais de saúde, isso deixar muito bem claro, né? Que seja, e olhem, e a gente tem uma dificuldade seguinte, gente, por isso que eu digo a especificidade de cada município. A minha cidade não tem hospital,
Meus profissionais não pararam de atender em nenhum momento. A rede, a atenção básica, ela atende para o paciente com suspeita de Covid, né? Então, a gente tentar organizar para que os profissionais de saúde, primeiramente, claro, as cidades maiores têm UTI, tem UTI que não foi vacinado, o HU é um exemplo, não foi vacinado ainda, né? CEPOM vai faltar, está faltando ainda. Então, a gente organizar isso muito bem e deixar essa comunicação muito bem clara. Muito bem claro para vocês assim, os municípios que conseguiram vacinar até agora, ok, aguardamos e vimos o quantitativo das cidades maiores que precisam para vacinar seus profissionais. Senão vai continuar essa salada mista e a gente não vai conseguir mais se achar. Ou a gente tem uma fala única enquanto COSEMES, enquanto Estado, tá? Ou vai virar uma salada mista. Tá todo mundo sofrendo pressão de jornal, Tribunal de Contas, hoje eu respondi Ministério Público, porque eu recebi 35 doses e eu consegui vacinar minha equipe. Por que tu vacinou os motoristas da saúde? Todos eles fazem transporte de paciente, meus motoristas todos fazem transporte de paciente com suspeita de Covid. E aí? Eu não ia vacinar eles, ia vacinar a Dona Maria, não ia conseguir vacinar o seu João, e aí, o que eu faço? Então, isso tem que ficar muito... A gente está num momento muito delicado. Então, a nossa colocação da região aqui da Grande Florianópolis, da gente realmente ver os profissionais ainda que faltam, das cidades principalmente maiores, né, da gente organizar isso, tá? Porque tem UTI sem vacinar, tem hospital sem vacinar, né? E fazer isso de forma escalonada. É só essa minha colocação. E como cidade pequena, eu consegui equipe. Eu me sinto confortável em começar a vacinar a população quando eu tiver dose suficiente para a minha população. Tá? Seria isso. Deixa eu só colocar uma questão, eu gostei muito também dessa fala, Marcos. Eu acho que isso é importante, a gente não estamos no momento de fazer vacinação de público acima de 75 anos, população geral, e muito menos de 60 anos de idade, justamente porque a gente não tem vacina. Então, esse dilema que você tem é o nosso dilema também. Eu queria muito vacinar o meu bisavô, o meu avô, que são as pessoas mais vulneráveis, só que se eu fizer isso agora, dura meia hora, isso, numa unidade de saúde, porque é quantitativo. A gente tem uma previsão de ter mais ou menos 120 mil idosos acima de 75 anos no estado. Então, eu precisaria ter pelo menos 250 mil doses. Então, no momento que chegar aqui em 250 mil doses, num estoque ou mais de vacina, a gente starta esses grupos, porque a gente tem certeza que vai cobrir 100% desse público-alvo, certo? O que a gente está colocando aqui agora é o seguinte, ó, vocês estão vacinando profissionais de saúde. Vacinou o profissional da linha de frente, cobriu todo o pessoal, aí sim, vou vacinar os trabalhadores de saúde, o restante, que são aquela lista, o veterinário, o odontólogo, o motorista, o pessoal de apoio. Mas eu vou começar por onde? Se eu tenho só 20 doses, como você colocou. Vou pegar os profissionais que estão idosos e os profissionais com comorbidade. Aí eu vou... Não, vocês são a prioridade. Vamos ir. Aí chegar mais doses, vai fazendo os outros, tá certo? Mas, assim, ainda não está startada a segunda etapa da campanha. O que a gente está fazendo é fase picadinho. E, infelizmente, é muito complicado gerenciar. Eu sei que é pior para vocês que estão aí no município, que recebem pressão de todos os lados, eu entendo, compreendo exatamente, mas assim, vamos tentar dar o máximo de racionalidade e essa é a sugestão. Por isso que a determinação do secretário André foi que a gente pudesse auxiliar vocês fazendo um compromisso. Vocês se comprometem em utilizar as vacinas de forma mais racional para a proteção desses grupos da linha de frente, porque se a gente tiver os números de casos, ele não está confortável. A gente tem um número de casos, a média de casos diário, pelo menos o dobro do menor período do ano passado, quando a gente tinha aquela queda que a gente estava no período entre as dois repiques, né? Do primeiro repique, que foi da sazonalidade, e esse segundo repique agora em novembro. Então, a gente tem diminuído, mas o nível ainda está elevado, quase o dobro. Então, a gente está num nível de atenção, principalmente de rede hospitalar, muito grande ainda, estamos mais confortáveis do que outros estados em termos de capacidade de absorção,
mas isso pode mudar do dia para a noite, ver o que aconteceu lá em Manaus. Então, a gente não pode abrir mão dos profissionais que fazem o trabalho da ponta, eles têm que estar lá disponíveis, e a gente vai equalizando dentro desse processo. Vai mais vacinas agora para a AstraZeneca para todos os municípios, alguns vão receber um percentual mais proporcional, justamente os municípios que têm uma rede hospitalar maior, mas o que a gente está propondo aqui é, por exemplo, essas 21 mil doses que chegaram hoje, dá para vacinar 10 mil pessoas e mais 10 mil pessoas como segunda dose. A partir do momento que a gente receber as demandas, e aí você, por exemplo, pode chegar, eu tenho um hospital que eu não comecei a vacinar UTI Covid porque eu não recebi dose. Aí a gente vai, quantas pessoas são? 10. A gente vai mandar 10 doses para você dessas 21 mil. Então, a gente vai equalizando para que a gente, pelo menos na semana que vem, a gente consiga concluir todo o pessoal da linha de frente e de forma mais racional, porque essa é a ideia, espero que isso tenha ficado claro, por isso que é importante ver essa deliberação, ver se falta mais alguma coisa, porque a ideia agora é que a gente só faça outro tipo de deliberação somente quando a gente começar a segunda etapa, já com os idosos e os profissionais, e os idosos e os portadores de comorbidade, porque não dá para a gente, até para a gente dar agilidade na questão da comunicação, para não toda vez que recebemos dose aqui, a gente tem que convocar, e a gente sabe que pegar vocês para fazer uma reunião, tem que compatibilizar horário, aí acontece essa questão, como o secretário de Tubarão colocou, da vacina chegar, já saber quanto é que é a quantitativa, e a gente está pactuando isso em si. Só para terminar... Boa tarde. Posso só terminar rapidinho? Marcos, tem mais pessoas na fila. Marcos, por favor. Assim, Camille Capinzal. O Marcos colocou a questão que eu queria colocar, que é essa dos municípios pequenos. A nossa região aqui, meio oeste, nós temos 20 municípios. 4 municípios que são, para nós aqui, um porte maior, mas são municípios que aproximam a 30 mil habitantes, esses 4, não passa de 32 mil habitantes, o maior. E os outros municípios, todos eles, já vacinaram 100% dos profissionais de saúde, que é a atenção básica. Esses municípios não têm hospital, não têm linha de frente, não tem... Então, o que acontece? Esses municípios, agora, vão receber novamente mais doses, mas eles já vacinaram todos os profissionais, da limpeza ao odontólogo, médico, enfermeiro, agente de saúde. Esses municípios pequenos já vacinaram todos os profissionais. E agora eles vão receber novamente vacinas, enquanto os outros municípios não conseguem vacinar a rede hospitalar. Então, assim, a Regional de Saúde também poderia, no meu ver, seria papel da Regional de Saúde, mas não o fazem, de ter esse critério de por que vai mandar mais. Eu tenho um município que eu só atravesso o rio, eles vacinaram 100, eles têm 7 mil habitantes, eu tenho 23 mil habitantes, eles vacinaram 100% da atenção básica, eu tenho hospital aqui no município, eu vacinei o hospital, centro de triagem, e agora eles vão receber mais 40 doses, que eu não sei quem que eles vão vacinar, porque eles já vacinaram toda a atenção básica, desde da gestão até... Então, assim, está muito complicado essa questão, porque os municípios pequenos estão vacinando toda a atenção básica, os gestores estão sendo vacinados, 100% de quem está na saúde está sendo vacinado. E os outros municípios não têm, como o próprio secretário falou, tem hospitais, o próprio doutor Manuel falou, tem hospital, ele não se vacinou, estando na linha de frente, sendo um profissional da área da saúde, sabe? Então, assim, está muito confuso. Ou, então, esses municípios pequenos que vacinaram 100% da atenção básica não recebem nessa segunda fase agora, se é para se vacinar os profissionais da área da saúde, e fornecendo as doses para que a gente consiga concluir essa etapa da vacinação dos profissionais no estado, não pensando só em região, pensando em toda a região. Se aqui a atenção básica vacinou, vai mandar para onde tem mais profissionais. Isso teria que ser através do estado, através das regionais. Bravo, isso é ser Catarina. Não é só puxar a brasa para sua sardinha. Bravíssimo.
Parabéns. Que fique registrado, porque achei importantíssimo. Isso vem a coadunar. Aqui está chovendo tanto que eu estou com os ouvidos tampados para poder escutar vocês. Né? Isso vem de encontro ao que o Marcos falou agora há pouco. As regionais precisam fazer isso, não mandar para municípios que já estejam cheios, que já tenham feito a vacinação de todos. Tem como fazer isso? Se torna muito difícil na regional? Jean pediu a fala também. Boa tarde. Rapidinho só. Só para tirar uma dúvida, não, para deixar mais claro na questão da deliberação, Macário, nosso município tem muito APH privado aqui também. Eu tenho um quarto das vidas aqui são cobertas por plano. Eu precisaria que deixasse claro ali, justamente por causa do Ministério Público, que eu também vou incluir esse pessoal na imunização. Eles vão receber normal, eles estão fazendo transporte. E também a questão da coleta de SUAB, deixar claro também se isso é só público ou eu estendo, porque eu também tenho várias clínicas fazendo coleta de SUAB. Então, só para não ter esse tipo de dúvida, para questionamento do MP. Eu, por conta própria, vou estender, já estou com esses públicos todos mensurados, mas eu preciso de alguma segurança no caso desse tipo de situação. Sim, certo, já. Na verdade, o APH é justamente isso, é o APH móvel catarinense. Quem é que está aí? Acho que o Ramon está aí. O Ramon que cuida dessa parte? O Ramon quer falar, sim. Eu vou passar a palavra para o Ramon, ele está aí, já pediu até a palavra também, que possa complementar isso, que até pode ajudar esse ponto, porque realmente é importante. Independente, é o profissional que está na linha de frente, é o profissional que leva, que faz o atendimento hospitalar e a rede privada, independente de ser SUS ou não ser SUS, ser contratualizada, ser filantrópica, eles estão atendendo casos de Covid e também são importantes quando a gente considera a capacidade de absorção da saúde como um todo. Então, eu não vejo nenhum problema em relação a isso, até porque isso faz parte da estratégia de qualquer plano de ação, né? Plano de vacinação, de você vacinar todos os profissionais, independente da sua vinculação, desde que eles atuem, que é o momento que a gente está colocando aqui, na parte de atenção, de atenção à Covid, de urgência nessa área. E em relação à questão que foi colocada dos municípios, até pela Camille também, isso vem sendo colocado reiteradamente, o que tem é aquela coisa. A gente tem um problema, que o sistema do Ministério da Saúde que faz a contabilização das doses ainda não está disponibilizado, não está disponível, certo? Então, a gente não está sabendo, não estamos acompanhando em tempo real como é que está a vacinação dos municípios catarinenses, isso somente através da informação que é repassada pelos próprios municípios. Parece que os problemas na entrada de dados já foram resolvidos e que pelo menos está entrando dado tranquilo, o pessoal está se cadastrando, mas o relatório ainda não está insuficiente. A gente tem um quantitativo de doses que aparecem no relatório ainda inferior àquilo que a gente imagina que deva ser, certo? O segundo ponto é que, por exemplo, a gente mandou a quantidade de doses baseado naquilo que foi informado na vacinação da gripe, da influenza de 2000 e do ano passado. Então, por exemplo, vou citar o exemplo aí do município de Major Gercino, por exemplo, que está lá dizendo que vacinou 100 profissionais de saúde. A gente calcula o percentual em relação aos 100 que foram informados que se vacinaram lá. Por isso, e o Ministério da Saúde fez esse entendimento que, se está lá registrado em 2020, que teve vacinação da gripe, que se vacinaram 100 profissionais, a gente tem que vacinar 100 profissionais, no mínimo, que são os que foram cadastrados. Aí a gente recebe essas informações de que vacinamos todo mundo, toda a rede, não tem mais nenhum profissional, então a gente até tem que rever
também a forma como foi feita a contabilização dessas pessoas, porque provavelmente houve alguma problema na questão do registro desses dados, certo? Mas isso não é um problema no momento que chega muita vacina. Quando chega pouca vacina, a gente acaba tendo esse desequilíbrio. E a opção, que eu acho que é bastante complexa também, é aqueles municípios, que a gente podia até pensar isso em colocar na deliberação também, os municípios que já concluíram a vacinação dos profissionais de saúde de todos os níveis do município, que eles não iniciem a segunda fase, né, que é a fase dos idosos e dos portadores de comorbidade nesse momento. E até informe para a gente. A gente até solicitou para as regionais de saúde que nos encaminhassem quais são os municípios que concluíram. A gente teve pelo menos metade dos municípios, a gente não tinha essa informação ou não concluíram a vacinação do grupo. Então, a busca da informação correta para que a gente faça a ação mais efetiva, ela é bastante complexa nesse momento. Mas pode ser uma opção de colocar nisso, mas eu sei que a gente vai colocar numa saia justa também a gestão. O município completou. Eu estou dizendo que tem lá 20 doses para ele. Eu não vou pegar essas 20 doses porque eu já completei. Vou ceder para o município, por exemplo, de Chapecó, que precisa dessas 20 doses para vacinar o pessoal da UTI, que pode ser utilizado por um morador do próprio município que tá abrindo mão das doses nessa etapa. Eu acho que são questões que são bastante complexas e precisam ser conversadas. Por isso que a gente, a partir de agora, encaminhando a dose da AstraZeneca, as próximas doses que a gente vai tentar segurar elas para que sejam encaminhados com esse critério mesmo. Por exemplo, o Jean fala, eu preciso de 2.000 doses para fechar toda a minha rede hospitalar da Covid. Beleza, a gente caminha 2.000 doses para ele, mas isso a gente tem que receber essa informação em até 48 horas para que a gente possa direcionar as doses que vierem agora da Coronavac para esse público. E aí, caso algum município queira, entenda que já completou a vacinação, que não precisa encampar uma outra ação agora, isso aí é uma questão que possa ser discutida aí. Mas acho que o Ramon podia complementar em relação à questão do APH móvel, também para tentar dar essa visão de como é que a gente... qual é a forma mais efetiva da gente responder a esse ponto. Obrigado, Macário. Boa tarde a todos. Embora eu não seja superintendente da urgência e emergência, né, o SAMU está lá na superintendência de urgência e emergência, mas a gente pode sim fazer uma colaboração nessa questão do APH. Quando a gente está falando do APH, é preciso dividir o APH móvel do APH fixo, né, porque APH fixo, um PA municipal, uma UPA 24 horas, um posto de saúde, é APH também, tá? Então, aqui nós estamos tratando do APH móvel, tá? E aí, quando a gente fala em APH móvel, nós estamos falando das pessoas que trabalham nos veículos, nas ambulâncias, transportando pacientes, tá? Essa é o que a gente quer passar. Então, e aí se vê por uma escala de exposição. Imaginamos que no APH móvel, de todos os serviços APH móvel, o que talvez tenha mais exposição é o SAMU 192, tá? Porque ele tem a característica, a vocação de transportar paciente doente, né? E também de fazer o transporte interhospitalar de pacientes, inclusive já com diagnóstico confirmado da Covid, tá? Veja que esse transporte interhospitalar o bombeiro não faz, quem faz é o SAMU. Então, por critério, dentro da APH móvel, os primeiros trabalhadores que deveriam ser atendidos seriam os trabalhadores da saúde de todas as escalas de motoristas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, socorristas, né, que trabalham nas ambulâncias do SAMU. Tá? Isso aqui se exclui quem trabalha na administração, quem trabalha exclusivamente em setor
administrativo não estaria incluído, tá? A seguir vem a questão do APH, viria o Corpo de Bombeiros e viria também, como o secretário Jean colocou, viria também os demais serviços, aí os serviços privados que também trabalham com transporte de pacientes, tá? E aí lembrar novamente, eu vi aqui uma fala dizendo o seguinte, que todos os bombeiros de uma corporação são escalados no ASO. Ok, se todos os bombeiros da corporação são escalados no ASO, em tese, todos terão que ser vacinados, né? Mas existem situações de corporações em que o bombeiro é escalado para incêndio apenas, ou o bombeiro está na parte administrativa, e aí esses profissionais, em tese, não seria o momento agora da vacinação, tá? Eu não sei se ficou claro, mas dá para a gente conseguir, dentro de, até mesmo dentro de uma mesma corporação, a gente conseguir estratificar de quem tem maior exposição para quem tem menor exposição, tá? Uma questão de uso de bom senso, acho que isso dá para fazer, tá? Segunda colocação importante que eu preciso fazer aqui. A distribuição do primeiro lote, ele saiu um pouco diferente, ou discrepante, vamos usar esse termo, da deliberação, não é? Porque o Ministério da Saúde, ele fez um cálculo, como os estados não tiveram tempo, isso não foi só Santa Catarina, todos os estados praticamente não conseguiram fazer um levantamento preciso, e aí o Ministério da Saúde fez um cálculo dos trabalhadores da saúde por região de cada estado, de acordo com o CNES. E quando ele fez de acordo com o CNES, ele não separou os serviços hospitalares, os trabalhadores de serviços hospitalares, dos demais trabalhadores, né? Dos trabalhadores da atenção primária, ok? Por isso que chegou um montante de vacina para municípios que sequer têm um hospital, tá? E aí esses municípios já começaram praticamente pela atenção primária ou por um centro de triagem, porque não tinham um hospital. Enquanto outros municípios com densidade hospitalar, com grande densidade hospitalar, como Joinville, como Florianópolis, como Blumenau, entre outros, ficaram, não sei se é o termo correto, mas ficaram prejudicados nessa distribuição, tá? Isso está totalmente de acordo com algumas falas aí, tá? O fato é que o equívoco veio já a partir do Ministério e somou no CNES, não fez essa distinção entre serviços hospitalares e serviços outros, tá? E aqui na nossa CIB, nós fizemos a distinção. Nós colocamos lá primeiro UTI Covid, depois enfermaria Covid, não é? Por isso, acabou tendo essa discrepância, tá? Então, para ficar claro, para entender a origem do problema, tá? A partir disso, é claro que o mais correto agora seria a gente fazer um inventário, principalmente da rede hospitalar. E aí eu acho que deveríamos pegar os hospitais que estão na linha de frente no tratamento da Covid, tá? E quantificar a maior para estes municípios, a distribuição para estes municípios, onde em seu território tem hospitais e hospitais que estão na linha de frente da Covid, tá? Essa seria a proposta. Para isso, obviamente, tem que fazer um inventário, quer seja através das regionais de saúde, quer seja através do próprio COSEMES ou através da própria federação que o valha, tá? Por último, e não menos importante, a Camille Sartori fez aqui uma colocação de que as regionais não o fazem. Eu não vou dizer que fiquei ofendido, mas as regionais de saúde estão subordinadas à superintendência de regulação. E, obviamente, que elas atuam, elas fazem aquilo que é demandado. Não nos foi demandado fazer este inventário. Se este inventário for demandado, certamente as regionais de saúde o farão, não é? Veja vocês que hoje nessa CIB não é por acaso que eles estão aqui silenciosos, não é? A meu pedido, mas não é por acaso que todos os coordenadores regionais e supervisores regionais estão presentes, tá? Porque eles precisam ser mais
atuantes, porque eles precisam estar dentro do processo, até por uma fala deles mesmo, que muita informação, eventualmente, tramita, chega ao município por outras vias, quer seja diretamente do nível central, quer seja por COSEMES, por FECAM, etc., às vezes até pela imprensa, né? E, eventualmente, não chegou lá na regional de saúde. Tá? Então, eu estou trazendo os profissionais das regionais para mais próximo de todos nós, para que eles tenham essa possibilidade, vamos dizer assim, de ser mais atuantes. Tá? Só para entender essa questão. Se nos for passado a tarefa de fazer esse inventário a partir das regionais de todos os municípios, nós o faremos. Ok? Muito obrigado. Seria, parabéns, amigo Tartari, seria interessante que nos olhássemos a sugestão do secretário Dyson de Tubarão a respeito de um acréscimo que poderia ser colocado já nessa deliberação do CIB, e eu pediria ao Dyson, se ele quiser falar a respeito disso, tem um minutinho para fazer. Não, só rapidamente, eu acho que é bom incluir na deliberação, para ficar bem claro para todos os municípios, quando acabarem a vacinação da linha de frente dos profissionais de saúde, para não ir para o segundo grupo, né? E aí ter um canal de informação que fosse para a SES, via regional ou via direto à SES, algo nesse sentido, para que a gente pudesse coordenar isso e saber quantas doses a gente vai ter disponível. Basicamente é isso. Ok. Tá certo, Dyson, é isso mesmo. Então, acho que tem mais alguma inscrição ou a gente pode ir para os encaminhamentos finais? Podemos ir? Eu acho que dá para... Não. Então, eu acho que baseado nessa discussão que a gente está tendo, acho que é uma discussão de alto nível, e vocês entendendo também a situação do Brasil, né, o quantitativo de vacinas e o momento que a gente está vivendo a pandemia, a gente tem essa opção. A deliberação, acho que o Michael, né, quem é que está falando? Mauri podia botar de novo, colocar a deliberação para todo mundo ver. Só um momento. Né? Isso, aí a gente... Então, a ideia seria deliberar por esse processo, né, por essa deliberação, e incluir... Aí eu consulto a vocês se é consenso do COSEMES, para que a gente inclua mais um item ali na observação, os municípios que já concluíram a fase de vacinação dos trabalhadores de saúde, né, em geral, de todos dos serviços públicos e privados da sua área de abrangência, eles devem aguardar o início da próxima etapa para iniciar a vacinação dos demais grupos. Seria baseado nas discussões, aquilo que eu consegui captar, e se for consenso, tanto dos municípios quanto do Estado, a gente pode encaminhar dessa forma, e aí o canal direto, conforme nós da Secretaria Estadual de Saúde, a gente vai estabelecer um canal direto dos municípios que ainda precisam que precisam receber um quantitativo de doses a mais para fechar a vacinação dos trabalhadores de saúde, e a gente vai colocar o e-mail gvim, @saúde, gvim é GEVIM, @saude.sc.gov.br. Esse é o canal direto que vocês podem encaminhar. Seria com isso, com o quantitativo necessário para fechar os trabalhadores de saúde da linha de frente do Covid, com todos aqueles níveis, para que a gente possa fazer a equalização das doses que chegaram aqui, que vão chegar ao longo dessa semana, para que na próxima remessa a gente já encaminhe para fechar. E vai ter município que provavelmente a gente só vai mandar a segunda dose, e vai ter município que a gente vai mandar a segunda dose e mais um adicional para fechar a vacinação, estabelecendo esses critérios que a gente foi. Então, eu vou pedir 48 horas a partir de hoje para que isso seja encaminhado, para que a equipe possa sistematizar isso quanto antes, para que
na terça-feira, dia 12, a gente já encaminhe as doses com que a gente recebeu para que concluir essa etapa. Tá certo? Então, se todos... passo para o Luciano, se isso for consenso, a gente pode encaminhar dessa forma. Tá. O Eduardo. Oi? Sim. Olha só para esclarecer aqui que eu estou anotando. Aí, então, assim, ó, esse que eu estou aqui com a deliberação, aí os municípios que concluírem toda a vacinação dos profissionais de saúde, público e privado, eles vão aguardar para iniciar essa segunda fase, mas essa segunda fase desse lote da Coronavac que vai chegar? Não, quando for iniciada a segunda etapa, certo? Eu acho que deve ser assim o texto. Os municípios que já concluíram a vacinação de todos os trabalhadores de saúde, dos diferentes níveis, públicos e privados, que aí o que é? Seriam todos aqueles que estão no informe do Ministério da Saúde, que tá claro lá para todo mundo, que é o pessoal da vigilância, o pessoal da atenção, e disso tudo, eles não devem, só devem iniciar, devem aguardar o início da próxima etapa, da segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o Covid, para iniciar a vacinação de outros grupos. É isso que eu entendi que ficou, que foi consenso, pelo menos está sendo consenso, das falas que foram definidas. E aí a gente foca nos profissionais de saúde, trabalhadores, chegando mais doses. Trabalhadores de saúde, aí você avança. Os trabalhadores da vigilância, os trabalhadores da atenção primária, em geral, os atendimentos, a gente vai completando essa vacinação dos profissionais, e aí o critério seria quem vou começar. Eu já fiz tudo, já fiz toda a minha assistência, está tudo ok. Quem que eu vou fazer? Eu pego primeiro os trabalhadores acima de 60 anos, ao pessoal do apoio geral da saúde, e aí vou para os comorbidades, e aí vou elencando os outros grupos na medida em que chegue a vacinação. Mas o que as doses? Mas a gente não avança ainda até que a gente tenha pelo menos 250 mil doses, chegue de uma vez, ou mais, 300 mil doses, que aí é suficiente para a gente iniciar a segunda etapa. E aí a gente vai fazer uma publicidade grande, dizendo, senhor, todos os idosos acima de 75 anos, a partir do dia tal, procurem uma unidade de saúde, façam um agendamento, e aí cada município estabelece as suas estratégias para começar com o grupo acima de 75 anos geral, com o grupo acima de 60 anos e com os portadores de comorbidade que vão ter que apresentar um documento, um comprovante de que está enquadrado dentro de alguma daquelas categorias de doenças crônicas e condições gerais, para que essa é a segunda etapa da campanha. Depois vai ter outras etapas, vai ter a inclusão, por exemplo, de caminhoneiros, profissionais de segurança e das forças de segurança e salvamento, tem os professores, tem outros grupos, são diversos grupos que vão ser inseridos nas demais etapas para que a gente conclua as 4 etapas da campanha de vacinação ao longo desse ano, certo? Isso tem que ficar bem claro e a gente tem que ser bem certeiro em termos de comunicação para não gerar falsas expectativas, como foi bem colocado pelos secretários aí, de que a gente pode gerar confusão, desinformação e frustração, muitas vezes. Boa tarde. Só uma coisa para ficar bem claro. A Célia pode falar, Célia. Não, é isso mesmo, Dyson. Pode falar que é exatamente isso que nós queríamos que deixasse bem claro na deliberação. Pode complementar, Dyson. A gente estava conversando aqui entre nós também da região, por isso que a confusão de nós dois falarmos aqui ao mesmo tempo. Para ficar bem clara a situação. Todos os municípios pequenos vão vacinar todos os profissionais de saúde, os que trabalham na área de saúde, até o final, até a linha final. Nós, municípios um pouco maiores, nós vamos vacinar primeiro, seguindo 60 anos ou mais, aí depois, se sobrar a dose, nós vamos continuar fazendo o que os outros municípios menores também estão fazendo.
né? Acho que tem que deixar bem claro isso na deliberação para não estancar, né? Dizendo isso, deixando bem claro. Talvez perder um pouquinho mais de tempo na elaboração disso e deliberar de uma forma bem clara para ninguém ter nenhum problema com relação a isso. Não sei se até a Célia e o pessoal quiser complementar com alguma outra situação, fiquem bem à vontade. Não, na verdade é isso mesmo, Cira, exatamente a fala que o Eduardo acabou de fazer, apenas fazer constar isso no documento da deliberação, né, para que a gente possa, então... Olá, gente, tudo bem? Só para matar a saudade aqui, né? O Manuel, velho, tá se segurando lá, né, Manuel? Hein? Mas, assim, compartilhar aí o agradecimento, eu acho que em nome também dos municípios ao Estado, pelo esforço que está fazendo, né? Deixar bem claro, sabe, Eduardo, na deliberação do CIB, porque todos os focos eles vêm direcionados também depois em cima da decisão da CIB. Vacinou essas linhas de frente, né? Como foi colocado aqui, como já foi dito, concluiu essa linha de frente, concluiu os 60 anos e as comunidades profissionais de saúde, os demais profissionais de saúde também podem ser vacinados. Deixa só clarear bem isso para nenhum gestor ter problema, né? Seria isso. E só por fim, assim, os municípios que acabarem, para não reservar as doses nos municípios, devolver, né, acesso ou para a gerência, né, para fazer isso andar, para não ficar ninguém guardando também doses aí desnecessariamente nesse primeiro momento. A ideia é que eles nem retirem na regional, né, Dyson? Se eles já vacinaram todos, que eles nem façam a retirada, deixe na regional para a regional redistribuir. Mas pode acontecer de uma... Bom, foi 100 doses, entendeu? Vacinou 90, 10 vão sobrar nesses casos, né? Sim, certo é fazer isso mesmo, né? Essa é só orientação, na verdade. Não, acho que está ótimo isso. Eu acho que... Vou fazer o seguinte, então. Eu entendi a mensagem, eu entendi, inclusive, a colocação do Acélio, né, também do secretário Acélio, e vale a pena a gente gastar um pouquinho mais de tempo aqui, de pós-fato, para fechar essa deliberação. Então, o que eu vou fazer? A gente conclui agora, Lourdinha, a gente já está com o documento, a gente vai mexer agora, tentar fazer uma proposta que abarque tudo, que eu acho que é mais um parágrafo na observação, colocando isso, que os demais podem iniciar já, os municípios que já concluíram, com o quantitativo de doses que tem, pode ir fazendo. Agora, se o município já concluiu todos os profissionais de saúde, que ele nem retire essa dose e aguarde a próxima etapa. A gente vai gastar aqui para colocar bem claro, para dar essa cobertura também para os gestores, porque todos os profissionais públicos, privados, sendo profissional de saúde descrito lá no informe técnico do Ministério da Saúde, ele recebe a vacina. E aí, a gente passa para vocês, para acordos com a deliberação, e a gente divulga isso amplamente para todos os níveis. Vocês concordarem? Tem que aprovar ou não, se for incluída essa redação, porque aí o secretário pode assinar, né? Carmen, então, eu complementei aqui, eu vou passar depois para o Eduardo, já para o e-mail dele, aí ele revisa se está correto ou não, aí ele me devolve depois. Sim, mas eu acho que eu estava comentando aqui que é importante a gente já deliberar, se incluir essas observações que foram agora pautadas, se a gente aprova. Aí fica o encaminhamento, né, do secretário Luciano e do vice-presidente, para já deixar acordado que, se tiver essa redação, os dois podem assinar o documento. Porque senão a gente teria que fazer ad referendo outra CIB, nós não temos tempo, né? Vamos fazer isso já agora, né? Tá bom, a gente espera. Então, a gente faz isso. Eu acho. O que o vice-presidente Manuel acha que podemos fazer? Não, eu estou achando interessante, eu anotei aqui o que foi dito pela Macari, concluir os servidores de saúde como primeiro item, que tem que aparecer, o óbvio tem que ser dito, tem gente que não entende o óbvio, a gente sabe. Segundo, todos os profissionais do atendimento pré-hospitalar móvel deverão ser vacinados, tá? Ficou bem claro também pelo nosso amigo Ramon. Terceiro, os servidores que fazem a coleta de material
para o diagnóstico laboratorial, tem que entrar. E depois, em quarto, os profissionais que atendem suspeitos de Covid a nível ambulatorial. Foi dito. Fica em quarto. A partir daí, quando isso estiver terminado, aí entram os trabalhadores de saúde, independente se são públicos ou privados, em primeiríssimo lugar, aí me coloco eu, no caso, espero até lá, os trabalhadores acima de 60 anos. E, em segundo lugar, os que tiverem comorbidades. Eu tenho a impressão de que todos os colegas secretários vão achar isso absolutamente lógico, né? Porque é o que nós temos de óbvio agora, nesse instante, pela dificuldade das vacinas. Acrescentando o fato de que todo município que tiver terminado toda a vacinação dos seus funcionários de saúde, né, não deve sequer aceitar as vacinas seguintes, pois não lhe adianta vacinar uma pequena parcela, só vai lhe criar problema. Então, e se a vacina chegar ao seu município, vai lhe criar problema, porque ele vai ter que fazer uma seleção, né, de escolha de Sofia, porque entre as comorbidades vai ter 2, entre os mais de 60 anos vai ter 2, de repente um faz aniversário num dia, é mais velho do que o outro, vai criar um problema. Então, ele nem sequer receba essa dose. Isso que eu acho. E se receber, que devolva e fique à espera de que o município vizinho, que tem uma população maior e que ainda não conseguiu complementar. Além de tudo, né, Carmen? É um lindíssimo ato de solidariedade humana. Isso aí. Eu acho que é isso que a gente está propondo, que a gente vote isso se é consenso, né, pelo consenso, e o secretário Luciano aqui vai passar pela SES, mas que a gente já dê esse encaminhamento, porque nós temos que fazer esse encaminhamento para poder andar com a distribuição das vacinas da melhor forma, e com o entendimento dos gestores, Estado e município, que esse é o caminho. Então, acho que eu passo para o secretário aqui, para o presidente Manuel. É de consenso do COSENS? Peço aos participantes do COSENS que coloquem, como eu coloquei no bate-papo, o seu voto. Eu já coloquei, estou de acordo. Somos 9, os 9 que escrevam rapidinho. Doutor Manuel, só um pouquinho. Então, ali, ó, eu já mandei essa que eu complementei agora. Vê se o Mauri coloca em tela de novo para vocês verem o que se complementa ou não, se falta alguma a Camille coisa. também já disse que concorda. O Acélio concorda, o Clayton concorda. Tá? O Elton concorda. Eu acho que já temos o acordo, já temos o consenso, sim. De parte do COSENS, eu tenho a impressão que temos o consenso. É consenso da SES? Consenso. A SES está de consenso também? Consenso. Então, estamos acertados. De acordo. Só coloca o texto para que todos possamos ver. Só um momento. A gente está sem tempo. Mandei agora, tá, Mauri? Essa última. Tá, Mauri? Legal, Lourdinha, legal. Vou abrir aqui só um pouquinho. Vocês estão conseguindo ver a deliberação?
A parte, até o item 4, daí para frente não enxergo. Os maiores de 60 anos de idade e, a seguir, os portadores de comorbidades. Né? Foi o que eu entendi, que eu anotei aqui, foi o que nós conversamos. Então, mas olha só, doutor Manuel, ali nos profissionais assim, ó, acima de 60 anos e com comorbidade, o Acélio sugere que coloque com comorbidade independente da idade. Pode ser? Bom, se é para Acélio, tá bom. Eu acho que era isso, né? Os de 60 anos ou mais, ou os profissionais que tenham alguma comorbidade, né? Porque aí vai entrar toda aquela senhora com 30 anos. Não, espera aí, deixa... Não, os profissionais de saúde com comorbidade acima de 60 anos também? Não? Não, Lúdia. É isso mesmo. Os maiores de 60 anos, que aí depende se tem comorbidade ou não, todos acima de 60 anos, que é profissional de saúde, já começa a vacinar. E aí, o profissional de saúde que é portador de comorbidade já, e elencada lá no guia como prioritário, ele já pode começar, independente da idade dele, se ele tiver 30 anos. Então, vou colocar ali do lado assim, ó, com comorbidade independente de idade. Isso. E aí eu vou fazer também, eu acho que a ideia seria colocar no texto, como foi a sugestão aí do Acélio, dos demais trabalhadores de saúde. Acho que está aí, da rede pública e privada, né? Os municípios que já concluíram a vacinação dos trabalhadores da saúde, talvez lá em cima, deverá ser iniciada a vacinação dos demais trabalhadores de saúde da rede pública e privada, priorizando os maiores de 60 anos e os portadores de comorbidades, independente da idade. E os municípios que já concluíram a vacinação dos trabalhadores de saúde, aí tirava ali rede pública e privada, devem aguardar o início da segunda etapa para iniciar a vacinação dos demais grupos prioritários. Ainda faltou uma questão no meio ali, tá? Porque, assim, fala dos que têm mais de 60 anos e comorbidades e não fala que, na sequência, nós devemos continuar vacinando os demais trabalhadores da saúde. E aí, sim, os municípios que finalizarem devem aguardar para a segunda etapa. Verdade. Tá. Isso mesmo. Como é que seria, então, aí? Bom, eu acho que o ideal seria assim, naquele item, priorizando os maiores de 60 anos com e sem comorbidades, vamos escrever o óbvio. Tá. Seguindo dos trabalhadores com comorbidades. Porque senão vai ter lugar que vão colocar alguém com 29 anos porque tem diabetes na frente de alguém que tem 72 com diabetes também. Sim. Beleza. Tá ótimo. E na sequência, os demais trabalhadores de saúde do município. Com comorbidade. Né? Não, mas aí na sequência que o secretário... Sim, na sequência os demais seria trabalhadores de saúde. primeiro os 60, depois comorbidade, depois os trabalhadores em geral. Isso mesmo. Uhum. E aí continua a frase que já tem. Ficou muito bom. Eu acho que tem hora que a gente precisa escrever o óbvio e desenhar o óbvio também. Ah, sim, precisa desenhar o óbvio. Porque pode ter certeza que mesmo assim vai ter gente que vai nos perguntar como é que ficou desse jeito, se ele pode vacinar não sei quem. Porque a dúvida aparece no momento de fazer o ato, de fazer aquilo que você tem que produzir, que elaborar. Então, priorizando os maiores de 60 anos
com e sem comorbidade, e os trabalhadores de saúde portadores de comorbidades, independente da idade, seguindo os demais trabalhadores. Né? Exatamente. Aí ninguém vai nos incomodar. Aí fica tranquilo para os gestores trabalharem com esses critérios. Aí são critérios estabelecidos e fica direitinho, não vai ninguém se incomodar, porque senão fica... É só aguardar agora, chegar a vacina. Senão a gestão vai sofrer uma pressão infernal. Isso. Aí, quando concluir esse trabalho todo nos profissionais de saúde, aí sim a CIB volta a se reunir para definir os próximos passos dos idosos. Eu entendo assim. Né? Acho que fica bom. Foi o que nós combinamos no começo, que a CIB só se reuniria para elaborar os critérios da frase seguinte. Não foi isso, Macari? Foi, né? Exatamente. Eu acho que a próxima reunião, se o secretário Luciano concordar, a gente faz quando tiver a próxima, ou faz as ordinárias, lógico, né? Por favor. Na verdade, as ordinárias a gente continua seguindo, e quando for para decidir para as próximas fases da vacinação, nós convocamos extraordinariamente. Legal. Pode ser assim, então? Assim está certo. Secretário Luciano, se me permite uma última colocação na última linha da deliberação. Gostaria que voltasse ali a última linha da deliberação, onde coloca ali o que devem aguardar o início da segunda etapa para iniciar a vacinação do segundo grupo. Aqui não deveria ficar claro, então, que devem aguardar para retirar a vacina na regional para iniciar a vacinação do segundo grupo? Ou esses municípios eles vão retirar a vacina e vão armazenar já no seu município? É só essa a pergunta. Vai ficar armazenado na regional ou vai ficar armazenado no município? Eu acho que tem que ser na regional. Isso, tem que ser na regional, porque senão vai criar problema de pressão ao gestor que tiver a vacina guardada. Isso perfeito. Esse é o meu raciocínio. Então, acho que cabe colocar ali, tá? Que deve aguardar para retirar novos quantitativos de vacina, tá? Quando do início da segunda etapa. Isso concordo mesmo. Plenamente, Ramon. Nós não mandamos vacinas para a segunda etapa, é tudo primeira etapa ainda, vacinação de profissionais de saúde. Quando a gente receber as doses, a gente inicia a segunda etapa, divulga, você é acima de 75 anos, a partir do dia tal, procura uma unidade de saúde para fazer a vacinação. E aí a gente vai crescendo e ampliando a comunicação. Até lá, fica na regional de saúde, sob o controle, sob a guarda deles, fazendo esses remanejamentos baseado nessa informação que vocês vão enviar até 48 horas, para ver os municípios que já concluíram a vacinação e aqueles municípios que precisam de mais doses para concluir a vacinação dos profissionais de saúde com aqueles critérios de priorização. Tá bom? Acho que uma observação rápida resolve a situação. Os municípios não devem reservar em seu território as vacinas para uma segunda etapa. Também está certo, Dais. Perfeito. Até porque as doses são do Estado, né? Então, o Estado, os municípios nem vão retirar. Quem já vacinou 100% da atenção básica deles, nem vai retirar essa segunda dose, essa segunda etapa agora nem vai retirar. Então, certo, é do Estado. Se o Estado quiser mandar para outro município, manda. Certo, Camille? Perfeito, a ideia é essa. E aqueles que, por acaso, têm vacinas que sobrando, deve ser remanejado para a regional. A regional vai disponibilizar para os municípios que faltam vacinar ainda esses profissionais. Mas eu ainda acho que devemos colocar aquela observação do Ramon. Devem aguardar para retirar, porque senão vai ter gente que vai achar que pode guardar no seu município, pode ter certeza. Colocar as duas, a do Dyson e a do Dr. Ramon. Bota as duas, por favor, pode colocar as duas, que óbvio demais não é óbvio.
Tem que ser escrito, vai. Fechado. Olha, só para encerrar e não querendo alterar, mas também sempre pensando no que vem pós-Covid, pós-vacina, também nos órgãos de fiscalização da interpretação do item 3, somente deverão ser vacinados funcionários que comprovem vínculo laborativo com a unidade de atuação. Se, por acaso, algumas secretarias que também são trabalhadores de saúde, que atuam dentro da secretaria, forem vacinados, eles não estão aqui contemplados, né? Só para deixar isso bem claro também, para a gente não ser pego lá na frente. O item 3. Então, item elaborativo lá em Pachuguru. Item 3. A Célia falou aí, eu não consegui Está falando elaborativo. escutar. Pode repetir, por favor? Ô, Luciano, o item 3 diz assim, ó, somente deverão ser vacinados funcionários que comprovem vínculo laborativo com a unidade de atuação. Cada chefia, isso a gente já está fazendo, cada chefia dá a relação dos nomes, onde trabalha, tudo certinho. Mas, só para a gente discutir aqui, para não ter que responder daqui a pouco, tanto o Estado como o município, se profissionais que atuam na área da saúde, trabalham dentro da secretaria, por exemplo, esses, de forma alguma, poderão ser vacinados, mesmo após todos os demais serem vacinados? Assim, só para a gente clarear o item 3 aqui, para não ficar nada em branco, né? Não sei se eu me fiz entender. Não, eu entendi sim, Acélio, mas a questão é que somente deverão ser vacinados funcionários que comprovem vínculo laborativo com a unidade de atuação. Você está dizendo somente servidores, se a pessoa é contratada, independente do tipo de vínculo dela, mas é importante, assim, que, por exemplo, eu sou profissional de saúde nesse momento. Nessa fase, ele tem que estar com uma vinculação naquela unidade de saúde, porque justamente são as unidades prioritárias. Esse item 3 se refere à parte de cima, à parte inicial. Em relação à observação, aí é o passo seguinte, certo? Então, no passo seguinte, depois que eu fechei todos aqueles das minhas unidades de saúde, com as listas, tudo certinho, aí a parte seguinte, que seria o restante dos trabalhadores de saúde, ele pode seguir normalmente, aí a orientação é do próprio município, tá? Mas ele tem que prestar conta e dizer, não, fechamos todas as minhas unidades e agora vamos pegar o pessoal da vigilância, o pessoal, os copeiros, tal, os recepcionistas, toda a equipe lá de saúde, e aí com quem que eu vou começar? Com os mais idosos e com os com comorbidade. Aí contempla no final, né? Isso, contempla no final. Ok. Macário, uma última pergunta feita no grupo que eu acho que é muito pertinente, porque já chegou a conhecimento, né, a informação do quantitativo que veio da DIV. E aí, a pergunta é se esses quantitativos permanecem, porque parece que em alguns grupos já houve informação também através de CIRA, até para municípios, alguns já conhecem o quantitativo que irão receber, tá? A pergunta é se isso muda com a deliberação de hoje. Ramon, é porque assim, a gente oficialmente não mandou, a gente só fez o trabalho de logística e essa informação ela circulou somente dos fóruns da Secretaria Estadual e da Regional, mas inclusive eles estão aguardando essa deliberação para poder liberar as doses. Mas eu acho que agora fica mais claro que, por exemplo, a dificuldade vai ser fazer com que os gestores que já concluíram a etapa de vacinação, que aí dos municípios menores mesmo, eles chegam e tenham conhecimento. Não tem mais nenhum profissional de saúde para vacinar no município. Eu tenho lá a autorização para pegar 20 doses? Não vou pegar 20 doses, porque eu não tenho mais quem vacinar, e ainda não foi iniciada a segunda etapa. Eu acho que aí tem uma questão também, que é o bom senso e o senso de solidariedade para que a gente corra essa comunicação de forma correta, para que essas 20 doses que ele ia pegar, não vai dar para vacinar muita gente,
possa o município ser encaminhados para o outro município, que aí sim vai precisar dessas 20 doses para vacinar o pessoal o trabalhador de saúde. Então, nesse momento, a gente vai ter que fazer isso, e aí as próximas remessas, as próximas doses que forem enviadas, a gente já faz o controle aqui da central, de Florianópolis mesmo. Inclusive, a gente vai fazer uma reorientação até para os municípios, para as regionais, para que eles equalizem isso já a partir do momento que a gente receber a informação dos municípios. Por enquanto, a gente não tem essa informação. Eu não sei ao certo, mas se eu tiver a informação dos 295 municípios, aí eu consigo fazer esse remanejamento lá, tá certo? Mas o que está lá vai acabar sendo nesse formato aí mesmo. O caminho mais correto realmente é a regional de saúde, tá? Eles terão condições certamente de fazer juntamente aos municípios esse inventário, ok? É isso mesmo. Bom, podemos encerrar então? Eu quero saber se a Lourdinha vai modificar aquilo lá, a respeito dos 60 anos, com ou sem morbidades. Ela não modificou ainda, Lourdinha. Não, já estou sim, já estou arrumando e vou ainda mandar para o Eduardo para ele dar mais uma revisada antes de eu mandar para assinar. Tá, retiro então, pronto, não quero te causar estresse, mas não estava escrito aqui no que eu estava vendo. Tá legal? Se vai aparecer bonitinho, podemos encerrar, né, cara? Bom, agradeço a todos os gestores, então, pela participação e pela contribuição, aos membros e aos superintendentes e diretores presentes, e a gente se encontra numa outra oportunidade. Obrigado, a todos os gestores, muito obrigado pela presença. Obrigado, pessoal. E a SES também. Nos vemos. Tudo bem.